Offside. Ok, então, boa noite, meus caros Theo, Sônia e os demais membros do nosso grupo de pesquisa. Vamos então começar a nossa conversa de hoje, que para mim é de um ciclo. Essa pesquisa, como acho que vocês dois já sabem, os que estão nos assistindo, é um projeto de pesquisa institucional de 5 anos que eu fiz aqui na universidade. Está encerrando agora no dia 30, e eu fui muito iluminado pelos nossos colegas desse grupo de pesquisa para uma compreensão mais clara do que seria a fenomenologia ortodoxa, né, já que a gente está trabalhando com uma fenomenologia adaptada pelo Tilibidac, né? E essa pesquisa, para mim, teve vários resultados muito positivos. Eu tive uma mudança qualitativa na minha performance, minha e dos meus alunos também, né? Produção de artigos, um capítulo de livro que eu publiquei com a Sônia, né, que é este exemplar aqui. Eu posso compartilhar também com o grupo aí, se vocês tiverem interesse, esse texto, e uma tradução comentada, que estamos agora em tratativas de negociação com a editora Wissner, aí pertinho de Augsburg, aí do TEL, para uma publicação aqui no Brasil pela Via Lettera, justamente com o Eduardo Seikman, editor, né? E a partir de dezembro, eu vou mudar radicalmente a minha linha de pesquisa. Como eu falei para vocês antes da gente começar essa gravação, eu quero fazer um enfoque mais próximo da sociologia crítica marxista, né? E colocar performance musical na berlinda, sabe? De uma discussão aí, realmente, né? De como que a gente já lida com material, tanto repertório quanto instrumento já muito elitista, sabe? Muito contaminado, assim, por ideias horrorosas. Então, eu quero enfrentar isso. Eu estou lendo, inclusive, um livro, assim, que está sendo um soco na minha cara, assim, porque eu estou me reconhecendo como parte de um processo, assim, meio esquisito. Mas eu tenho muitos anos aí para pesquisar isso, então, assim, a mudança de direção ela é muito grande, né? Então, esse momento agora, para mim, é muito especial, porque eu estou aqui junto com pessoas que me ajudaram, né? Cada um da sua maneira, de finalizar mesmo um ciclo formalmente, assim, com essa palestra, né? Eu até não vou deixar ele privado no YouTube, mas eu vou deixar ele aberto, assim, como realmente uma produção, né, acadêmica dessa pesquisa, né? E, então, diante disso, eu vou sugerir no final, em respeito, né, ao nosso convidado, o Theo, que está aí na Alemanha com fuso horário adiantado, né, uma mudança de direção desse próprio grupo de pesquisa, né? Eu já conversei com alguns membros e provavelmente isso vai acontecer, né? Bom, esse grupo me ajudou a entender bastante essa fenomenologia mais ortodoxa, esses conceitos da que ora segue mais direto na fonte, horas ele muda completamente o significado, né? Isso foi muito importante, né, para eu entender de onde que ele partiu e onde ele chegou e qual que foi o resultado disso, como eu falei para vocês, em termos assim de resultado prático de performance. Eu acho que eu melhorei muito, muito, assim, não tenho dúvida de que eu acabei tendo aulas indiretamente com o Tchelibidac pelo estudo das ideias, né, e pelo auxílio que o Theo me trouxe aí com vários outros depoimentos que ele ouviu, falas do Tchelibidac que ele compartilhou comigo, né. Então, nesse sentido, o meu interesse ele foi inicialmente pessoal, né, justamente aquela questão dos tempos lentos, né, daquele sentido musical muito profundo que ele traz nas performances, me trouxeram uma curiosidade de saber explorar esse tema, saber como é que isso funcionava, né? E essa busca pela fenomenologia da interpretação, né, que não só Tchelibidac, mas Gisele Brelet e outros, né, pesquisadores trazem, é muito interessante de a gente ter esse contato, né? Eu vou pular essa parte da biografia do Tchelibidac, né, que eu preparei aqui, mais para outros membros aí que não estão participando hoje, né? Enfim, inclusive isso está publicado aqui, né, no capítulo de livro, né? Mas eu vou falar um pouco assim dos contatos que o Tchelibidac teve com a fenomenologia
e essa como uma parte do processo que ele implementou com outra parte, que foi vamos dizer, esse diálogo entre a fenomenologia e o Zen budismo. Boa noite, Ricardo, seja bem-vindo. Oi, Ricardo. Oi, gente, boa noite. Tudo jóia? Eu já comecei aqui, tá? Enfim, estou fazendo uma introdução aqui. Então, assim, o Celibidache, ele teve um contato inicial com a fenomenologia quando ele fez o seu doutorado em Berlim, né? Esse doutorado foi concluído em 1944 e lá ele teve contato com o Nikolai Hartmann e com o Eduard Spangler, né? O Spangler era discípulo de Dilthey, né? E aí ele tem ali, né, basicamente esses dois autores, né, eles discutem bastante conceitos que a gente já conhece da fenomenologia, como epoquê, intersubjetividade e tal, né, mas isso a gente já sabe que vem ali de trás, né, de Brentano, enfim, né, do próprio Husserl, né, e o Zen budismo, né, nessa mesma época ele tem, acho que simultaneamente, ali por volta de 1945, ele conhece o Martin Steinke, que era um monge budista alemão, né, que inclusive mudou o nome dele para Dao Junzi Min. E, enfim, o Celibidache, a partir da, entre aspas, demissão dele da Filarmônica de Berlim, né, que quando ele estava segurando o posto para o Furtwängler, né, durante o processo de desnazificação, né, do Furtwängler, ele, enfim, a orquestra, na verdade, votou, né, contrariamente, né, a permanência do Celibidache, e escolheram ali, né, uma pessoa que tinha muito mais o perfil da orquestra, né, que era o Karajan, né, e a partir de então ele atuou como regente convidado e como palestrante, né, dava aulas de música, cursos abertos, sempre gratuitos, o que era muito legal, né, e então ele foi regente convidado em toda a Europa, América do Sul, então ele circulou muito e formou muita gente, assim, não é difícil a gente encontrar, né, discípulos de Celibidache, né, temos inclusive o Theo aqui com a gente agora, né? E a partir, então, né, de 74 a 96, quando ele assume a titularidade da Filarmônica de Munique, né? Aí a gente tem algumas palestras interessantes, mais especificamente essa, né, que deu origem a esse trabalho que eu fiz com o Theo, né, que é a tradução dessa palestra aqui de 1985 em Munique, sobre a fenomenologia musical, e é isso que eu vou apresentar para vocês hoje, né? Então, assim, o Celibidache, ele trabalha com alguns conceitos-chave, né? Tanto numa terminologia própria ou emprestada da fenomenologia russeliana, né? Então, por exemplo, ele fala em critérios como estruturação do som, né? Ou seja, a relação entre pressão vertical e fato horizontal, aqui eu estou usando terminologias dele mesmo, né? O conceito de redução, né, que ele muda um pouco, né, redução para o Celibidache, que seria a unificação da multiplicidade, a questão do epifenômeno, né, ou família, como ele chama às vezes, né, que é todo, enfim, um foco em cima da questão da série harmônica, a ideia de organicidade no sentido de que uma obra musical ela vai ter as suas fases de crescimento, expansão, clímax e dissipação de energia. O conceito de proteção e retenção, que é muito debatido, né, dentro da fenomenologia husserliana, na qual ele traz uma versão meio zen, né, quando ele diz que o fim está no começo e o começo está no fim, né, a corda morde a sua própria cauda, né, e outros zen koans que ele gostava de trazer à discussão, né, como música não é nada, a música é som que pode se transformar em música, né, e etc. Mas tudo isso sempre atrelado à relação do fenômeno material, ilético, né, como a gente chama na fenomenologia, com a consciência, né? E a sua própria performance, eu que dou esse título meio livremente, que eu chamo, entre aspas, né, a lista transcendental, né, na qual, enfim, tem uma regulação muito estrita, né, nos aspectos, especialmente de tempo e de dinâmica, né, e também consideração no espaço acústico, né, onde esse evento está acontecendo, né. E outros conceitos, talvez menos importantes, mas a gente vai passar por alguns deles aqui, tá?
Então, hoje, como eu falei, a gente vai falar um pouco da palestra de 1985 em Munique, onde eu usei duas fontes, né? Uma delas, o texto em alemão, que eu tive a preciosa ajuda, né, do Theo, e uma versão italiana feita pela Ana Quaranta, numa tese de doutorado, né, em italiano. E agora, revendo esse material para conversar com vocês, eu percebi que a minha tradução ainda precisa de muitos ajustes, assim, tem muita coisa errada ali, né, ainda não dá para ir para a editora, né? Mas assim, como eu falei para vocês, né, nós estamos em tratativas ainda, né, ali com a editora alemã, e está tudo correndo assim, muito fluentemente, assim, então acho que vai dar o tempo certinho assim de eu fazer esses ajustes finais e mandar o texto, né? Eu queria falar um pouco do Theo, né, que participou assim muito ativamente comigo no auxílio dessa tradução, inclusive ele vai figurar, né, como um dos autores, porque a gente vai fazer uma tradução comentada, e o Theo, ele é um engenheiro mecânico, né, radicado na Alemanha há muitos anos, músico amador, né, isso porque ele faz questão que eu diga que ele é amador, mas ele é um excelente violoncelista. E ele foi frequentador dos cursos e dos ensaios, né, do Celibidache, né, em mais ele esteve, né, em vários cursos que Celibidache deu lá, participou de vários ensaios, né, públicos e gratuitos que o Celibidache abria, né, inclusive o último ensaio, né, você esteve presente, né, Foi uma tristeza. E assim, ele trouxe contribuições de quem conviveu muito tempo mesmo, né? E ouviu explicações direto da fonte, assim, né? Inclusive várias anedotas, assim, momentos muito curiosos, assim, né? E o Theo também me trouxe aí vários conceitos, né? Que o Theo também conhece bastante fenomenologia, especialmente, né? Na linha do Sartre, né? Existencialista e tal, e também me iluminou com muitos conceitos da física, assim, né? Antes de você chegar, Ricardo, eu também fiz um agradecimento a vocês aí por terem me iluminado com relação aos conceitos ortodoxos da fenomenologia russeliana, sem os quais eu não conseguiria ter feito esse aprofundamento, essa discussão. Eu agradeço de coração a todos vocês aí. Então, eu vou tomar como pressuposto que vocês, né, leram o texto, que vocês vão saber do que eu estou falando. Eu vou destacar algumas frases para comentar com vocês, tá? Só uma pergunta antes de eu começar a discussão. O meu vídeo está travando muito, eu não sei se é da minha máquina ou se eu estou com problemas de conexão, porque, como eu disse, né, choveu muito hoje, a gente corre o risco de ter alguns apagões aqui. Até agora, pelo menos o meu áudio está tá chegando íntegro para vocês? Beleza, então fico mais tranquilo. Ok, como eu estou com o texto aberto aqui, tá? Eu não sei se vocês... Acho que projetar e falar vai ser um pouco complicado. Então, eu vou ler alguns pedaços aqui e vou fazer alguns comentários. Pode ser assim? Se tiver muito caótico, vocês me falam, eu projeto o texto aqui para vocês. Aqui eu não deixei o texto que eu mandei para vocês aberto, né? Eu estou trabalhando com outro aqui, onde eu fiz os destaques aqui, tá? Mas vamos lá. Então, a primeira frase dele, depois ele agradecer, né, meine Damen und Herren, etc. Tal, ele começa, né, o que é, né, a fenomenologia da música, né? Embora devamos começar com essa questão a partir da atitude psicológica, ingênua, natural, descritiva, né, não seremos capazes de esclarecer, né, nessa menor hora da minha vida, né? Então, assim, ele está basicamente aqui esquentando os motores, né? Mas ele já introduz aqui alguns conceitos-chave, uma proposta de uma suspensão de uma epoquê, né? Ou seja, ele está dizendo que a gente vai partir de uma atitude ingênua, natural, né? Para mim, isso tem aí uma certa um certo contato, né, com o conceito de epoquê, né? E aí ele vai colocar no segundo parágrafo três dificuldades, né? E primeiro ele fala que o assunto é extenso demais, que música é indefinível, e ele diz que qual seria a corrente da fenomenologia que a música deveria se alinhar para se pensar uma fenomenologia musical, que eu acho que é uma questão bem interessante que ele, no meu ponto de vista, ele não responde nessa palestra, mas eu acho que é enfim, uma temática legal aí para o pessoal, né, que
que mexe com fenomenologia da música, né? E aí ele vem com a tradicional mistura, né, entre fenomenologia e zen budismo, né, quando ele fala: tomei coragem e pensei na questão zen, se uma breve hora dura mais do que um longo quarto de hora, né? Aí é Tilibidac sendo Tilibidac, né? Em alguns momentos, isso eu comentei muito com o Theo, eu vejo aí, assim, a construção de um marketing pessoal, assim, de uma figura meio ranzinza, assim, né, estilo meio Pedro de Lara, né, para os mais velhos e lembram quem que era essa figura, né, da mídia brasileira, né, e que funcionava muito bem e fez, né, efetivamente ele granjear um séquito, assim, né, de discípulos, né. E daí no parágrafo seguinte, pessoal, vocês podem me parar a qualquer momento, tá, eu não estou mais vendo vocês aqui, né. Mas ele vem com aquela frase clássica que basicamente em todas as palestras, todas as entrevistas ele sempre repete, né? Que a música não é nada, a música não é algo. Algo pode, sob certas condições únicas, tornar-se música. O som não é música, o som pode se tornar música, né? Depois, mais para frente, ele fala, né, que a fenomenologia não é uma psicologia descritiva, porque exclui a execução natural de todas as apercepções e suposições empíricas e naturalistas, né? Essa afirmação, né, e a nota de rodapé número 3, né, que eles explicam ali, né, que as apercepções é um conceito específico de percepção em filosofia, algo como tornar-se consciente, né? Eu não sei se isso está exatamente correto, tá? E eu queria que o Ricardo discutisse um pouco aí, porque para mim é um ponto ainda em aberto. Você pode Posso falar uma coisinha? Uma coisinha só quanto a música não é nada. O que eu me lembro que a música, ela vira música na consciência do ouvinte. Isso, ele fala aqui. Sabe? A música só vira música na consciência do ouvinte, ou seja, quando o ouvinte coloca os tons um atrás do outro, por assim dizer, um do lado do outro, daí que vira música. Né? Senão é só barulho, só vibração no ar. Uhum. Por exemplo, se falar, se não tivesse ouvinte, não existiria música, existiria movimento no ar. Né? Exatamente. Essa, inclusive... Eu queria que você falasse um pouco dessa questão da apercepção, né? Que eu não sei se essa nota está correta. Só retomando o que o Theo falou, né? Que é justamente essa posição que daí vem a herança da intencionalidade husserliana. Então, a consciência humana, ela sempre vai, né? Ela sempre vai tomar consciência de algo enquanto, né? Enquanto algo. Esse enquanto alguma coisa, né? É a marca da intencionalidade. Então, você pode, né? O que está adentrando no sistema, né? Seja no ouvido, nos olhos, né? E vai adentrar no cérebro, né? São dados. Se você, né? Com isso, vai perceber, né? Barulho, música, fala, campainha, né? Isso vai depender do que a tradição fenomenológica vai estar chamando, né, do caráter intencional da mente humana. Aí, voltando aqui à percepção, se eu clicar, aqui só está colorido ou tem um link junto aqui do termo? Não, os termos, conceitos chaves de fenomenologia eu destaquei, só para... Tá. A percepção, ela era mais usada em Kant, sabe? E aí Husserl usa também, assim, eu não lembro dele definir isso muito especificamente, me parece que ele está mais, geralmente está mais utilizando o aspecto kantiano mesmo. Aí a percepção seria, né, como você disse, essa questão da consciência, mas depois do processamento transcendental, no caso de Kant. No caso, então, né, da fenomenologia, seria depois desse estabelecimento intencional, né? Aí não seria mais processo no sentido que Kant vai nomear, mas do modo como, né, os fenomenólogos estão entendendo o funcionamento da consciência. Então, esse estado, né, de final da apresentação daquilo que você vê enquanto vê, do que você ouve enquanto ouve, né, enquanto música, enquanto som, enquanto... e assim por diante. Então tá adequado, acho que faz sentido. Sim. Faz sentido. Ok. Então, aí depois ele vai falar, né, que ele vai adotar, né, ele chama de aproximação, ele chama de campos de pesquisa, né, seria, na verdade, né, duas formas de abordar essa questão, né,
que vem justamente do Hartmann, né? Que foi um discípulo do Paul Nator. Flávio, desculpa te interromper, mas especificamente sobre essa frase, que eu reli a frase, tá? Mas é só para acrescentar, tá? Quando diz aqui, ó, a fenomenologia não é psicologia descritiva, porque exclui a execução natural de todas as percepções e suposições empíricas e naturalistas. Então, aqui, o foco não é tanto definir, né, o que é a percepção enquanto a percepção. Ele está dizendo que não se trata de colocar em um método indutivo, o método, né, da ciência natural, né, o conjunto de apercepções ou o conjunto de dados, né, empíricos, né, você forma uma pilha de dados e depois você retira delas, né, o padrão, a invariância e coisas do gênero. Então aqui acho que está mais para ele está querendo, né, diferenciar o que é o estudo da psicologia e do outro lado o que é o estudo da fenomenologia. Legal. Isso é bom porque demonstra que ele realmente, né, ele teve contato com a coisa na fonte mesmo, né? Sim, está correto. Legal. Então, bom, retomando aqui, né, ele fala, né, que tem duas maneiras pragmáticas, né, sugeridas por Nikolai Hartmann, né? Como eu estava dizendo, né, ele era um discípulo do Paul Nator, né, colega de Husserl também. Então, ele vai caminhar todas as palestras, na verdade, aquela da Hay também, né, de 74, ele também faz essa divisão, né? Ele começa falando sobre a psicoacústica, né? Ele faz uma objetivação do som, e depois ele vai, né, entrar enfim, com as questões de como o som afeta a consciência e se torna música a partir de então, né? Bom, ele diz, o que sabemos sobre o som musical, né? Som é movimento, massa de ar ou de metal, né? Tudo é movimento, né? E aí ele atrela todo esse conceito com a questão das vibrações, né? Então aí ele entra, né, com uma introdução mais objetiva, né, meio que filogêmica, né, do material elétrico, né, do material bruto, das vibrações, e fala, né, que essa estrutura pode existir no mundo ao redor do homem, mas não aparece no setor da sua percepção sensorial, né? E a partir desse ponto aqui, esse parágrafo ele foi muito denso e eu e o Theo, assim, a gente parava basicamente a cada frase aqui, né, a partir de então, né? Então, o que ele diz aqui? Primeiro, o homem toma consciência de um fenômeno, ele, por acaso, né, ele sopra ali um osso, né, ele bate num tambor e ele, né, se surpreende com aquele resultado, para em seguida organizar essa descoberta, ou seja, ele começa a ter a consciência de que ele consegue reproduzir aquele fenômeno, né, com o mesmo movimento corporal, né, repetindo movimentos, né? Daí depois, né, ele vibra um comprimento elástico entre dois pontos, ou sopra um cano de bambu, um osso esvaziado, perfurado, e aí ele é capaz de transcender as condições do momento presente, né? E aí o Theo também ele trouxe outras lembranças de falas do Celibidache que ampliam bastante esse ponto e que vão entrar nas nossas notas de tradução comentada, né? Aí ele diz, toda vez que ele cria as mesmas vibrações, repete-se a mesma experiência, ou seja, após a consciência e a organização, o homem domina o fenômeno e o transforma em técnica, né? Depois, eu estou fazendo, na verdade, eu estou picotando assim uma frase imensa, né, muito densa que ele fala, que realmente é muito, né, tem muita informação aqui. Uma identidade constante e recorrente. Em algum lugar, esse som sempre estará lá, né? Ou seja, ele passa a se reconhecer no próprio fenômeno, que agora ele é capaz de manipular. Depois ele faz vários reforços dessa ideia. Aí ele diz, né, o som em constante vibração não vibra sozinho, né? Uma frase clássica, ele sempre repete isso, né? E aí ele entra na questão dos epifenômenos, dos sons harmônicos, né? Então ele diz, né, que existe uma série de sons secundários que se unem para formar uma multiplicidade ressonante completamente nova, né? Então, assim, todas as palestras ele ressalta muito esse ponto dos sons harmônicos como um universo de extrema importância que só era possível de ser capturado na experiência em loco, né? Quando ele dizia, né, a música só existe no aqui e agora, né?
E é um dos motivos pelo qual ele justificava, né, a rejeição às gravações, né, muito embora ele tenha sido regente, né, quase que permanente da rádio de Stuttgart, né, que numa entrevista ele diz que ele só fez aquilo por sobrevivência, que ele precisava trabalhar, ganhar dinheiro, né, e algumas gravações comerciais também no início da carreira, etc., né. Mas isso tudo fazia parte também do marketing pessoal, né, daquele personagem ranzinza que ele cultuou durante muito tempo. E aí ele diz, né, esses são sons harmônicos, fenômenos secundários, diretamente dependentes, os epifenômenos imediatamente, né? Então é isso, epifenômenos são sons harmônicos, né? É a fenomenologia freestyle, né? Nessa tentativa dele de sistematizar todo um vocabulário objetivo, né? Mas de uma forma pessoal, né? Dele mesmo, né? E sem uma precisão muito exata, né? Com significados de outras correntes, né? Especialmente a russeliana, de onde ele tomou de empréstimo, né? Vários conceitos, né? Nesse sentido, o Ansermet, ele é muito mais rigoroso no uso das terminologias fenomenológicas, né? Pelo que eu estudei. E a explicação é simples, né? Quer dizer, ela é proveniente da física. Eu acho que todos nós que somos músicos, né, conhecemos isso, né, bastante bem, né? Exceto pelo termo epifenômeno, né? Que é o mesmo que ele chama de família algumas vezes aí no texto, né? E aí ele diz, né? Mas esses não são perceptíveis para a função constitutiva da consciência, já que não são diferenciados, né? Aí eu queria que o Ricardo fizesse uma parte aí, né? Porque a gente falou muito sobre função constitutiva da consciência, né? Eu não sei se isso está exatamente dentro também da fenomenologia rigorosa, né? Husserliana. Aqui, mais uma vez, ele está sendo bem estrito, tá? Corretíssimo. Corretíssimo, né? O que acontece é o seguinte: quando a física analisa, né, o funcionamento de uma onda mecânica, né, descobre as leis, né, que envolvem o fenômeno, o que a gente está fazendo? Tá? Qual seria a análise fenomenológica desse procedimento? O físico, ele precisa de uma ontologia de base para ele trabalhar, que o Husserl vai chamar de ontologia regional. Então, por exemplo, né, geralmente físicos vão trabalhar com a ideia de naturalismo, mecanicismo, né? E aí você cria conceitos, né, e aplica esses conceitos para o mundo natural. E aí você vai falar, né, de frequência, você vai falar de comprimento de onda, você vai falar, né, você vai compreendendo... Objetivar tudo Isso, fenômeno. exatamente. Aí você vai descrever uma realidade que existe independentemente dos seus sentidos, de como a gente capta, né? Uhum. Quando a gente vai adentrar, né, ao mundo da consciência, né, isso que a gente pode descrever com vários conceitos, né, de ondas, onda mecânica, onda sonora, etc., para a gente por exemplo, som do violino, né, o que em tradição filosófica a gente vai chamar de qualia. É uma qualidade sensível, né, da percepção humana, da consciência humana. Então, quando ele está dizendo aqui... Onde é que está? Esses não são perceptíveis para a função constitutiva da minha consciência, já que não são diferenciados. Isso, exatamente. Então, o que a gente vai perceber, né, não são essas, o que a gente chama de epifenômenos, né, os parciais, né, a gente não vai ficar nomeando cada parcial, na verdade, a gente vai perceber como uma unidade fenomenológica. Isso. Né? E aí, então, a gente vai chamar de timbre, por exemplo. Isso. Né? Perfeito. E aí, sim, a qualidade do timbre, né, ela vai estar envolvida dentro da música. Agora, o que eu acho super interessante, né, de como foi proveitoso para a fenomenologia da música você ter essa base científica. Quer dizer, entender que há uma riqueza, né, ilética que é inerente ao som, e entender que, embora a gente não perceba, né, o som independente, né, da nossa consciência, a gente sabe que isso impacta na qualidade de como a gente escuta. Então, de fato, né, escutar uma música no rádio é diferente de escutar ela ao vivo, que é diferente do MP3, por quê? Porque houve uma modificação, né, nessa estrutura, né, objetivo do som. Isso, de fato, vai impactar no modo como nós vamos processar, né, isso que vai aparecer para a gente enquanto qualia, essa qualidade auditiva, né? Para a visão, o paralelo seria as cores, né? Legal.
Me parece interessante essa analogia, né? Porque no parágrafo seguinte ele diz que isso não ocorre no mundo que o homem, em sua atitude ingênua, chama de natureza, né? Então, ele faz uma analogia da atitude natural na interpretação dos fenômenos sonoros, que ainda não são música, não são musicais, né? Para o que efetivamente seria a atitude fenomenológica. Isso ele não fala claramente, mas a gente pressupõe que ele esteja tocando exatamente nesse ponto, né? Agora, aqui, eu não sei como é que estava a construção frasal, eu não sei se ele está implicando isso somente Não, para o caso não. do ruído, ele está implicando realmente, né, para todo tipo de som. Todo tipo de som, Tá. mas especialmente os parciais, a fundamental. Sim, E aí ele sim. vai entrar aí agora no terreno um pouco místico, né? Que o som desaparece, né? Que o homem cria as condições para que se torne realidade, ele toma de empréstimo e rouba do cosmos, né? Aí já vai entrar numa esfera que não é muito, né, fenomenológica, né? Mas que fazia parte assim da sua ideia, da sua visão de mundo, né? Da sua Weltanschauung, né? Como se diz em Weltanschauung. E é feminina essa palavra, né? Die Weltanschauung. Então Igual no tá, então português, igual no português. é a visão, Né? A visão, né? A visão de mundo. Exatamente, tá certo. Então ele tá falando, né, da matéria-prima da música, ainda não é música, pode ser ou não, né? Estamos aqui citando ele, né? Estamos diante do fenômeno mais fundamental que dá ao som a possibilidade de se tornar música. Beleza. Então ele propunha uma relação de 3 categorias, né? Espaço, tempo e afetos. Eu acho que isso é meio inédito, né, Ricardo, essa discussão que ele faz, né, entre colocar, né, essa questão do campo afetivo, né? Eu achei até que ele explicou muito bem, né? Essa relação de expectativa, memória e etc, né? Acho que até o Sartre, né, já trabalhava com esse campo da afetividade, dentro da fenomenologia especificamente. Tá. Ok, eu não lembrava disso. E aí ele diz, né? O que a musicologia ignora completamente é a estrutura temporal do aparecimento dos epifenômenos e o reflexo dessa implicação no mundo afetivo do homem. Eu não sei se realmente a musicologia ignora ou se ignorava a época dele, tá? Isso eu acho que ele está fazendo uma afirmação. Esse texto é de que ano mesmo? 85. Acho que já tinha os espectrais, né? Certo. A música Não, ele está falando completa. do campo afetivo, ele está falando a Assim, estrutura temporal do aparecimento dos fenômenos e o reflexo dessa implicação no mundo afetivo do homem. Eu acho que a ideia de pensar, né, no tempo, desde os experimentos do Pierre Schaeffer e tudo, todo mundo já tinha consciência, né? Agora, se tem algum trabalho específico sobre nessa questão Eu acho da que os afetividade. fundamentos da consciência humana do Ansermet já tem essa discussão, porque ele diz que a quinta projeta para o futuro, a quarta remete para o passado. Eu acho que tem essa discussão lá, sim. Mas, assim, o que eu penso, assim, quer dizer, os compositores acho que já levavam isso em consideração. Se a gente pensar, né, que o Schaeffer, a música espectral, quer dizer, já estava trabalhando isso enquanto, né, parâmetro, mas esses parâmetros justamente para fazer arte, né, eles já tinham, na prática, como, né, entender as implicações, né, afetivas, né? Sim. Não sei dizer, né, se já tinha mais trabalhos teóricos sobre. Acho que a prática, acho que os músicos já estavam levando isso, né, como um parâmetro, né, real mesmo de trabalho. Mas o que é legal é que ele falava as coisas assim, sem pudor nenhum, né? Ele simplesmente falava e era lei, assim, né? O que demonstra uma segurança muito grande, assim, né? Que é difícil, né, a gente encontrar. Mas, enfim, aí ele vai, né, dizer que a música não é um a priori, né, mas é relacional, né? Quando ele diz, né? A música apenas é feita do som? Não, a essência da música está na relação entre o som e os seres humanos e nas correspondências entre essa estrutura temporal da sonoridade com a estrutura do mundo afetivo humano, né? E aí ele vai entrar com essa categoria temporal, né? Quando ele diz, né? Quando sentimos saudade de alguém que se ama, há uma relação com o passado, né? Conheci uma vez, esperar por algo que não virá. A decepção é um sentimento ligado ao passado e ao futuro. A esperança está relacionada com o futuro, a ação voltada para o futuro, o remorso refere-se ao passado e ao futuro, arrependimento, né? Acho legal essa uma das passagens que eu mais curti, assim, né? De conhecer.
E aí ele relaciona os intervalos, né, divisão da corda, a essa categoria temporal, né, que como eu disse, né, o Ansermet também faz essa abordagem, né, ele diz, né, esse processo ocorre ao longo do tempo, embora a uma distância difícil perceptível para os humanos, né. O primeiro som, a oitava, que está em movimento, aparece logo em seguida ao som fundamental, então está, portanto, no seu futuro, né. E aí ele vai, né, dar os exemplos ali e tal, né. Aqui estou falando novamente, né, que a Ansermet não só faz essa discussão, mas como eu encontrei num trabalho numa pesquisa acadêmica sobre o Tchelibidache, que ele indicava o livro do Ansermet para os alunos, né? O pessoal da Espanha, né, diz que ele usava esse livro como referência, né? Inclusive uma tabela ali de intervalos, né, de graus de tensão que o Ansermet faz, ele, enfim, usava muito isso para, né, fazer a dosagem ali de pressão vertical, aquela história toda, né, como que acordes mais dissonantes precisam de mais tempo, né, para se completarem, etc. Tal. Bom, depois ele faz uma outra afirmação categórica, né, eu não saberia dizer se é uma relação de fato natural, matemática, ou se é cultural, quando ele diz, né, que por ser o símbolo de todas as relações estáveis, a quinta, né, ela é o parâmetro e a medida invariável de todas as estruturas espaço-temporais, móveis e genéticas. Aí sai um pouco aqui do meu domínio, assim, né, não sei se realmente ele estudou isso profundamente ou não, né? E aqui, né, uma guinada na filosofia oriental, né, o som pertence à iniciativa do homem, ao mesmo tempo pertence ao universo, né? Eu posso criar uma melodia, eu digo que eu a fiz, mas ela também pertence ao universo, porque está sendo recuperada. É um duplo pertencimento. É essencial ouvir no som, entre outras coisas, uma aparência espacial, uma dimensão oculta do tempo que constitui a essência da relação com os seres humanos. Isso é realmente interessante se pensar, mas quase impossível, né, de se mensurar ou de se perceber, né? Mas ele dizia que ele percebia isso tudo, né? Aí tem umas piadas também que o Theo conta, que eu não vou entrar agora em detalhes, né? Mas a história do contrabaixista, né? Que ele deu uma bronca no cara e o cara falou, mas eu não toquei nada, né? Foi triste, foi no fim da vida dele, foi muito triste. Ele reclamou que o contrabaixista tocou errado, estava como é fora do tom, né? Estava dissonante. Daí ele tocou de novo, só continua dissonante, mas eu não toquei. Agora eu não toquei, né? Não toquei nada. Né? Foi triste, né? Ou seja, que ele não ouviu, ele estava ouvindo a versão dele, né? Se a música está na consciência, pronto, tá justificado, inclusive. Mais fenomenológico não podia ser. Bom, isso tudo para no final, né, essa outra frase muito recorrente, né? Bom, ele diz, não sei se está suficientemente claro que na divisão do fenômeno da nota fundamental, no revelamento da sua família, há algo que não é passível de interpretação. Isso ele repete, inclusive ali no bate-papo com a plateia, né? Ou seja, né, a questão é matemática, é natural, não se discute, né, porque o fenômeno é físico, né? E aí, enfim, né, uma longa explicação física sobre a quinta, como ela gera contraste e oposição, né, e vários parágrafos, vários exemplos, né? E aí ele entra ali, né, quando ele fala do 3 contra 2, né? Então ele diz, portanto, temos aqui a menor e a maior oposição, né? E aí ele entra com a ideia, né, de Husserl, né, que aí eu até fiz uma explicação no capítulo aqui, né, sobre o Tchelibidache na publicação do livro da Sônia, né, ele diz, percebam como precisaria ficar uma semana com vocês para que todos esses aspectos deixassem de ser entendidos apenas na teoria, mas veriam as mesmas forças ativas que vivem dentro de vocês, aquilo que Husserl chama de intersubjetividade, né? E aí eu escrevi, né, que uma das dificuldades da fenomenologia é justamente nesse vocabulário técnico, na adoção de termos aparentemente simples e que raramente significam aquilo que aparentam, né? Então aqui a subjetividade está um pouco longe, né, do que a gente discute, né, em fenomenologia, né? Daí ele encerra nessa parte psicoacústica e entra na segunda parte, né, que é o tal do segundo campo de pesquisa, né, do Hartmann, né, que é como o som afeta a consciência, né.
Deixa eu ver como estamos de tempo aqui, 45 minutos. Vou ter que dar uma acelerada, senão a gente não vai terminar hoje. Então, ele vai tentar explicar a redução transcendental, né, mas de uma forma particular, né, daquele jeito, né, como que a capacidade da mente, ela é capaz de sintetizar, ou seja, de reduzir multiplicidades em unidades, né, ou ainda a capacidade de transcender, né, isso dentro da fala dele, que eu não sei se é uma transcendência zen budista ou se é uma transcendência fenomenológica, né, quando ele diz, né, a mente humana é uma entidade independente fechada em si mesma que se depara constantemente com uma multiplicidade de fenômenos. É, portanto, uma unidade fechada, e que só pode lidar com outro de cada vez. Na sua disposição intencionalmente dirigida para o exterior de identificar-se com o que percebe como apropriação, ou de excluir aquilo que não é correlacionável, que é inconsistente. Essa é a essência ontológica da sua função, né? Aí ele vai falar, né, que ele não tem um termo, né, em alemão para chamar isso, ele chama de one-pointedness, ou em sânscrito, né, ekagrata, né, ou seja, algo referente à unidirecionalidade, né, que para mim está muito próximo do conceito de intencionalidade, né, do Brentano, né, inclusive ele fala aqui, né, que existe uma relação correlacional, né, ali, né, se a mente não fosse capaz de reter e depois abandonar, isto é, de transcender, não haveria mais a possibilidade de experimentar correlativamente uma outra apropriação. Através da transcendência seletiva no aqui e agora, né, a transcendência da apropriação imanente, o espírito recupera a sua liberdade, a ausência de preconceitos é a condição sine qua non para a apropriação seguinte. Encadear as diferenças e eliminar qualquer forma de dualidade é a única conquista possível de nossa mente. Consequentemente, ela deve combinar toda a multiplicidade num fato que lhe pareça concluído. Eliminar todas as diferenças, integrar todas as partes em um todo, é o que chamamos de redução. Aparentemente, eu acho que faz bastante sentido, assim, né? Pelo menos para mim, né? Eu não saberia afirmar se a linha de pensamento está ortodoxamente fenomenológica, né? Mas acho que está muito próximo do conceito de correlação, né? De visada e de intencionalidade, né? Não sei se o Ricardo... O termo redução está um pouquinho fora, inclusive eu achei bem sartriano o processo que ele está explicando. É sartriano. Né? Transcendência, inclusive, ele fala da liberdade na sequência. Aí a palavra redução ficou meio fora, mas assim, a descrição anterior acho que está super coerente. Eu acho que está coerente também. Eu só saberia disso, Ricardo. Eu não saberia disso nunca se eu não tivesse feito as minhas aulas com você, com o Glaucio, né, e todo o pessoal aqui do grupo, né? Tá, aí ele manda um recado, ele fala, aos fenomenólogos, você lembra disso? Aqui se dividem os caminhos da fenomenologia musical e filosófica. Engraçado que a fenomenologia musical dele. Né? Sim, mas ele já esclarece aqui. E aqui parece que ele confundia epoquê com redução também, tá? Que ele diz aqui, né? Russell chama de redução colocar entre parênteses, né? O excluir, o desejar, ignorar e assim por diante, né? Nós trilhamos um caminho totalmente diferente. Bom que ele falou isso, né? Que pelo menos né, a gente não... Sim. Não coloca ele não definiu exatamente o que ele está chamando de redução aqui, mas ele não está se comprometendo também, né? Aqui é uma segunda interpretação de redução, mas tudo bem. Né? Ele já mandou recado, já falou que ele não está sendo ortodoxo, então está perdoado, né? E o que é legal aqui é que ele fala da integração, né? Integrar não tem a ver com o conceito matemático e lógico formal, que entende como uma reconstrução da unidade a partir do que é diferente. Aí o Theo me deu uma aula de integrais, assim, que foi maravilhosa, né? Vai estar na nossa... Eu vou tentar sintetizar aquilo, né? Numa nota de rodapé não muito longa, né? E também o Ricardo já trouxe, né, exemplos semelhantes, né, mas dentro de uma outra categoria da fenomenologia. Eu só não lembro qual que era, quando ele fala aqui, né, não se trata aqui de uma reconstituição, mas uma nova criação única e seminal que requer apenas uma condição, a existência de relações mutuamente complementares ou subordinadas entre as partes. O modo de ser. Ou modos de com a gente, né? Dessa impossibilidade, né, de se integrar, né, conceitos
gramaticalmente eles fazem sentido, mas na consciência não, né? Lembrando que o Russell era matemático, né? E não raro ele colocava analogias, né, com operações da matemática. E aqui eu acho que ele entra num ponto, eu gosto muito da maneira como ele coloca essa transformação, né, de sons e música dentro da consciência. Quando ele diz, né, numa série de percepções sonoras, cada fenômeno individual desaparece e surge a pergunta: o que resta? O que resta é a relação, que só pode ser vivenciada através da transcendência. A mente transcendente não está nem no primeiro elemento de uma relação, nem no segundo, mas transcende a ambos e se apropria da essência de sua relação total, consubstancial e interrelacionada. Eu acho uma explicação assim, bem colocada, assim, né? Tá, aí tem uma polêmica aqui que eu não vou lançar para vocês, né? Quando ele diz que existe uma diferença fundamental entre a filosofia europeia e os fatos reais, né? Quando ele diz que a filosofia europeia, desde Brentano, né, professor de Husserl, tem se baseado na sua posição apolítica, concebida como axioma de que toda consciência é consciência de algo. Aí ele fala, para nós, nada é mais falso do que isso. Os yogis já sabiam disso há muito tempo, né? Aí, vamos deixar essa polêmica, né? Até porque ele vem com juízo de valor ali na frente, né? Fala, seria a experiência ilimitada e incondicional da luz onipotente, portanto, a atividade mais elevada. Aí acho que ele já está numa categoria mais mística, e eu acho que, enfim, acho que não faz muito sentido a gente ficar disputando o que veio antes, né? Se o ovo ou a galinha, né? Se foram os yogis ou Brentano e tal, né? Mas, enfim. Vamos seguir em frente, né? Não vamos parar aqui, não, que acho que todo mundo já tem a sua opinião aqui. E aí, assim, no meu ponto de vista, né, a base da teoria fenomenológica do Celibidache, né, da fenomenologia musical, está nesse aspecto relacional do fenômeno musical, além da questão da direcionalidade que também vem do Ansermet, né, quando ele diz, quando surge um outro som após o primeiro, ocorre a primeira articulação que produz a comunicação entre o ouvinte e o objeto ouvido. Mas isso não é suficiente. Ele diz que o atributo que falta é o direcionamento, né? Daí ele vai falar em estruturas sonoras, né, que é um conceito dele mesmo, tal, né? Daí ele vai entrar naquela questão de que não existe repetição em música, né? Porque a consciência sempre relaciona os eventos, né? Então você tem um aspecto da memória, né? E eu tive que ler muitas vezes e ponderar muito, assim, para perceber que realmente ele tem razão, né? A gente nunca deixa de relacionar os eventos. Então ele diz, né? Se o segundo som for igual ao primeiro, nos encontramos numa situação completamente nova. Será que eu consigo ouvir o segundo som, que no plano físico é exatamente igual a ele, igual ao primeiro? Claro que não, porque o primeiro som deixou algo em mim. Se não fosse assim, eu nem poderia dizer que o novo som é o segundo, né? Então, acho que... Flávio, um caso interessante, porque eu tive, né, um professor que foi aluno do Celibidache. E teve numa aula que ele passou para a gente, basicamente, uma música com muita repetição de nota. E eu lembro até que no dia eu fui ao piano para executar e a gente passou uma boa hora, assim, só escutando cada repetição, cada nota repetida. E aí depois a gente começou a harmonizar. Quer dizer, era possível harmonizar todas com a mesma harmonia e era impossível, porque a gente não estava mais escutando, né, como se fosse a mesma. Isso é Você incrível. lembra daquela peça para piano do Liszt, do Anos de Peregrinação, El Pensiero? Acho que não. É uma harmonização de uma nota só. De uma nota só em cima. Uma nota só. E você pode, se você quiser, né, se você repetir a mesma harmonia, você vai ver que seu ouvido vai denunciar, não, isso que está forçado. Assim. Bom, até a versão contemporânea que é o samba de uma nota só. Exatamente. Bom, aí ele, né, ele retoma nessa discussão interessante sobre temporalidade de eventos sonoros, né, quando ele diz, né, que isoladamente os sons eles podem até ser os mesmos, né, mas o segundo som ele aparece como discursivo e o outro som, né, aparece como recursivo, né, ou seja, a gente ouve a relação entre os dois sons e dentro da relação nem o primeiro está presente nem o segundo, né, e acho que ele vai entrar naquela questão de proteção e retenção, né, esqueci aquele livro do Husserl. Das lições.
Exatamente. Não, é a fenomenologia da consciência interna do tempo, não é? Isso, lições para Lições para a consciência, fenomenologia da consciência interna do tempo. Tá, daí ele vai entrar com a questão do ponto culminante, né, que ele chama de máxima expansão na performance e tal, né? E aí ele fala, né, aqui também me surgiu uma dúvida, Ricardo. Ele fala, quando ele acha que ele está falando do Beethoven, né, na Quinta Sinfonia, ele repetiu 8 vezes a mesma coisa? Não exatamente. 8 vezes, entre aspas, é a fotografia de uma imagem, não a realidade musical. Ele intensifica exatamente porque não é a mesma coisa, né? Aqui ele está fazendo uma fenomenologia transcendental, ele está fazendo uma reflexão sobre a reflexão, Ricardo, ou não? Onde eu perdi aqui? Onde é que está? Qual página que está? Putz, a página agora? Peraí. A página... na página 28. Quando ele fala, essas são as primeiras oposições que geram duração, que criam duração. Como se isso fosse novidade. Tá, porque eu estou com o seu texto aqui, que tem 22 páginas. Não, é a numeração que eu coloco dentro em amarelo. Dentro, tá. Que são das páginas. Vou achar aqui. Antes do exemplo 26, é isso? Antes do exemplo 26. Tá. Ele dá o exemplo 25, aí ele fala, ele não repetiu 8 vezes a 25, mesma coisa? Aqui, achei. Aqui de uma imagem. Ou seja, a partir do momento que a gente nomeia 8 vezes, né, a gente não está falando do fenômeno, a gente está jogando uma consciência, né, em cima do fato sonoro bruto, né? Me parece que ele, né, se a gente for traduzir para fenomenologia husserliana, ele tá evocando justamente a questão das lições, né? Porque a ideia é que ele está, obviamente, que o Husserl está querendo só discutir o que é o tempo, pelo menos a constituição, né, do tempo na consciência. Aqui, e aí eu concordo com o Tilly-Dá, que quem faz fenomenologia da música é ele, né? Porque ele que está falando assim, tá, mas como que você ouve? Uma coisa é você falar como que você observa um objeto. Aí tenta ver como que esse esquema, né, da temporalidade funciona. Como você descreve um objeto, uma análise musical. Agora, quando é auditivo, é o que o Tilly-Dá está fazendo e que Husserl não fez, nem o Ingarden fez, né? Então, o que é escutar, né, no tempo? A questão é essa. E um ótimo exemplo é justamente o exemplo da repetição. Que aí você vai, né, o material elétrico está se repetindo, então você vai ver como que o objeto vai se constituir, né, no tempo. E aí vem aquele gráfico do Husserl, né, do afundamento do tempo, quer dizer, você tem, né, um ponto inicial e você tem o outro. E assim, né, ele permanece enquanto retenção e vai surgindo. O que Tilly-Dá está dizendo é que musicalmente, agora quando você aplica isso para o som, para a audição, um implica no outro. Então, o segundo é aquele que soa, né, depois, mas essa relação ela se mantém. Então, não tem como ser o mesmo. Ele pode guardar algum aspecto do tipo, a mesma frequência, a mesma intensidade, né? Mas a posição no tempo faz, né, daquele som um outro som. Uhum. Aí, a intensificação, ela é uma categoria da mente humana, né? No final das contas, né, quando a gente entra na descrição do que se ouve, então a gente só está falando daquilo que aparece à consciência. E aí, o que ele está dizendo é que né, a gente pode puxar até para Gestalt, etc. Quer dizer, há diversas relações que começam a surgir e só surgem para uma consciência ouvinte, né? E aí vem até essas questões, né? Quando, né, que essas notas estarão na mesma harmonia, quando não terão, como escutar, e se você retirar uma delas, é a mesma coisa, né? O sentido total que vai se formar vai ser diferente, né? Com uma a mais, com uma a menos, e assim por diante. Então, parece que ele está aplicando mesmo, né, o esquema da temporalidade husserliana para o caso concreto, né, concreto da escuta. Quando você escuta, não existe essa categoria do o mesmo, o idêntico. O idêntico é uma categoria lógica. Né? Na lógica, você não precisa comparar com nada que existe no mundo. Você postula o princípio, né, e você confere com a mesma racionalidade que postulou. Agora, quando a gente está falando de música, aí você tem, inclusive, né, esses harmônicos, né, que estão envolvidos na nota, e posição, né,
no espaço, no tempo. E isso tudo vai contribuir para o que a gente vai chamar de consciência da música, do som, do agrupamento rítmico, né? Do agrupamento qualquer outro, frasal. Né? Bom, aí acho que ele vai, inclusive, tangenciar a tua terceira categoria da tua dissertação, que é a questão do sentido musical, né? O sentido musical está fora, né? Quando ele diz o que é indispensável? Nada. O que é obrigatório para o outro? Tudo. E é dentro desses dois polos que tudo acontece na música. No caso do conceito de sentido musical, ele vai ser aplicado sempre quando o ouvinte puder dizer, isso aqui é uma música. A síntese, né? Aí nesse caso, né, independe, né, de que música seja. Se um sujeito aponta, né, para algo, fala assim, isso, estou ouvindo música, então é caso, né, de sentido musical. Né, se alguém escuta uma coisa e fala assim, isso aqui não é música, então não há sentido musical, né? Então, o que a mente dele está fazendo com aquele amontoado de sons é uma outra coisa, né, que não se corresponde, né, às intencionalidades requeridas na escuta musical. Exatamente. Bom, aí pulando lá para frente, né, quando ele dá os exemplos 27, 28, 29, né, quando ele compara ali, né, pesos diferentes, né, de um material, eu acho que é um dado importante para a performance, né, quando no trabalho de dinâmica, né, a gente pode criar relações mais ou menos tensionais dependendo dos harmônios que são, né, trazidas até o plano perceptivo, né. Aí depois, mais para frente, tem uma coisa muito engraçada que ele invoca as autoridades, né? Ele fala os outros fenomenólogos, né? Bach, fenomenólogo, Haydn, Frescobaldi, etc. É curioso isso daqui, né? Depois ele vai fazer uma discussão sobre harmonia, né? Depois que ele fala lá de Haydn, né? É claro que eu poderia falar longamente sobre essas situações, né? O mesmo som. Eu consigo pensar nessa trágica uma hora que tenho à minha disposição. Então, é claro que essa situação não é apenas melódica, dentro da esfera temporal, mas também é de dois... Flávio, desculpa Oi? interromper. Posso fazer uma pergunta? Claro. O termo que ele falou não é música, que o Ricardo falou, não é música. Quando eu escuto, não é música. Quando eu estava ainda no Brasil, fazem 40 anos, existia muita música, que eu ouvia e não considerava música. Era muito, para mim, muito complicada. Daí aqui eu comecei a trabalhar, né, a escutar a mesma música e entender. Alguém me explicou alguma coisa, daí comecei a gostar. E hoje são as músicas preferidas. Ou seja, o que era para mim barulho há 40 anos atrás é hoje a música, né? Theo, É a dissertação do Ricardo. É minha tese. É minha tese, justamente. Não é independente da minha capacidade de compreender, né? Sim, é o meu tema preferido de estudo esse. E eu também já vivenciei bastante. É incrível. Depois eu acho lá qual que foi a tua palestra é da tese, né? Não da dissertação. Eu passo o link para o Theo. Acho que o Theo vai curtir a discussão. Tá, aí ele vai entrar na discussão sobre harmonia, né? Que os dois sons podem se manifestar simultaneamente, os pontos de contato desses fenômenos são os mesmos, tal. Aí ele fala, eu juro para vocês que é verdade o que eu estou falando, né? Não precisa concordar comigo, só acreditem no que eu falo e tal. Daí ele fala, né, a redução, né, para ele, né, quando dois sons revelam uma série de aspectos parciais separados que, quando as condições se fazem presentes, desaparecem totalmente na redução, né? Então, para ele, a redução, né, seria a simplificação mental de fenômenos múltiplos que transformam multiplicidades em unidades, né? Aí ele fala, quando a flauta está muito baixa, né? Quando encontra a altura certa, o que acontece? Ela desaparece? Não, ela se integra numa unidade, né? Integrado no instante presente e tal, né? E aí, eu acho que ele entra com uma ideia aí meio fascistinha e mais para frente, né? Só podemos lidar com este porque nós somos todos né? Aí eu acho que essa coisa, vamos marchar todos no mesmo ritmo, e eu acho meio complicada, né? Aliás, o Tchelibidache, em outras entrevistas ali, ele fala que é antimarxista e não sei o que e tal, eu já
já achei menos interessante do que eu achava antes. Não. E aí tem aquela coisa toda, né? Quando os ditos especialistas afirmam que o ritmo está certo, falam de uma inundação imaginária de água seca que flui pelas sendas das suas deficiências mentais, né? Então ele arrogante, né? Superioridade o tempo inteiro e tal, né? Que é lamentavelmente, uma outra estratégia de marketing pessoal e que funcionava muito, assim, né? Daí ele fala, né, que o tempo, o andamento, né, é inexplicável, é inefável, né? Não tem como... o tempo seria algo que precisa estar correto, de tal forma que você, como qualquer outro, pode encontrar algum sentido nisso. Nada precisa ser dito sobre isso, né? O calor se manifesta através dos objetos, é necessário que algo esquente para fazer com que o calor se manifeste, mas os objetos em si não são o calor, né? Aí depois ele vai falar sobre expansão, né? Que é a mesma coisa que ele fala na palestra da RAI de 74, né, que a música se manifesta numa relação logarítmica, né? Então ele fala, você pode chegar no 8 através da soma de 4 entidades binárias sequenciais ou pelo 2 elevado à terceira potência, né? Ou seja, o 8 brota de dentro de si mesmo, né? E aí ele diz, né, como Husserl disse tão bem, né, todo ato individual da experiência consciente, por mais singular que seja, não é isolado, mas implica necessariamente em si um horizonte infinito de valores temporâneos com função ativa. Não sei de onde ele tirou, né, ele tá entre aspas aqui, né, não sei se ele estava lendo alguma coisa ali. Eu chutaria ideias 2. Tá, deixa eu anotar aqui, para depois dar uma investigada. Ideias 2. Desculpa, ideias 1. Ideias 1. Ok. Tá chegando no final, tá, pessoal? Aí ele fala, né, toda articulação musical é um processo de expansão e compressão, né? Ou seja, expansão do repouso à expansão máxima e dessa expansão máxima de volta ao repouso, né? Ou, às vezes ele chama também de tonalidade mãe, né? Isso está na tese da Lúcia Marin, né, sobre o Tilibidac. Aí ele, né, entra com aquela frase Zen Koan budista, né? O fim está no começo, assim como o começo está no fim, né? Tudo aquilo que acontece na fase expansiva passa por uma integração que promove a redução na fase compressiva. Aí um quarto significado de redução, né? As coisas vão se reduzindo até chegar, né, na dissipação. Se não for assim, a conclusão não é a consequência lógica e inevitável do começo, né? Aí ele fala, o ato de pensamento e o ato musical se manifestam e se materializam no contínuo espaço-temporal, né? Aí eu não sei se está correta essa afirmação sobre ato de pensamento. Para mim, ato de pensamento é outra... enfim, eu estudei aí um pouco, né, da definição do Husserl e é outra coisa, não tem nada a ver com essa questão de expansão e compressão, assim. Não sei se você vê alguma relação, Ricardo. Não. Para mim essas expressões ficam muito metafóricas, é difícil até saber exatamente, né, que está chamando de expansão, compressão, etc. Tá, aí ele fala que o ato criativo... Mais uma pergunta. Já estou no dia seguinte, por exemplo, o seminário aqui já foi no dia seguinte, não acabou no mesmo dia. Você falou no começo, não, a gente não acaba hoje. Para mim, não vai acabar hoje nunca mais. Já estou no dia de amanhã. Né? Exatamente. A pergunta é, você falou um ato de pensamento para o leigo aqui, para entender. Um ato de pensamento. Pensar é um ato ativo. Eu penso alguma coisa. O ato de consciência, se pode falar de ato de consciência, o ato de consciência é perceber alguma coisa. Isso, uma Existe ideia... para mim uma diferença enorme entre ter a consciência de um fenômeno musical e pensar um fenômeno musical. Né? Acho que eu até discuti com você, mas não com o Ricardo e com a Sônia, aquele episódio do Seinfeld, que tem a Elaine, que ela tá andando numa rua, e aí tem os pensamentos dela, e tem um também no metrô, né? Ela fala, puta, esse ambiente cheio de gente, puta, esse cara aqui tá fedido, ai, parou o trem, será que eu vou ficar aqui para sempre? Ai, meu Deus, eu grito ou não grito? E aí ela vai de um ato de pensamento para outro, assim, né? E aí ela olha para essa mulher grávida, deve ser mãe solteira. E aí vai, né? Ela está compondo, está fazendo uma composição. Exatamente. Tá. Aí ele fala, né, que o ato criativo está fora do espaço-tempo, né? Ele pode ocorrer tanto no ato de pensamento quanto no ato musical, está livre de qualquer condicionamento passado ou futuro.
futuro, né? Aí ele diz, né, a oposição é a força revigorante da força responsável pela origem, manutenção e limitação da duração. Mas nem toda contradição é geradora de poder e constituinte de duração. Apenas as oposições que se complementam, ou seja, as que possuem parâmetros comuns que, quando são ativadas, que se equilibram na redução. A redução aí, no caso, na concepção dele, né? Aí tem um monte de coisas aqui complicadas também, mente livre, espírito livre, impulso de liberdade, que eu, enfim, é um parágrafo que eu tiraria se eu fosse editor, acho que mais depois contra ele, né? Aí a música é uma linguagem? Não, né? Já discutimos muito essa questão aqui no grupo, né? E aí ele está basicamente, né, reiterando o que a gente já comentou muito, né? A linguagem usa um simbolismo convencional que se manifesta na discursividade e na polivalência semântica dos significados. Através de movimentos marginais predicativos, ela pode chegar de várias maneiras a um núcleo significativo e central, né? E aí, quando estão reunidos todos os pré-requisitos necessários, a consciência, né, experimenta como uma correspondência imediata e não interpretável no mundo dos afetos do sujeito receptor, né? E aí ele diz, quais são esses requisitos, né? E aí, novamente, ele vem naquele discurso moralista, né, místico, espiritualizante, né? É a sagrada oportunidade de remover o que está no meio e limpar a visão, né? O estado diferenciado de turvamento da percepção condicionada pelo ego, né? Para chegar aos correlatos divinos do ser absoluto. Isso aqui também acho desnecessário, né? Aí ele entra na questão teleológica, né? Aqui já é o final da palestra, né? Para que serve isso tudo? Por que fenomenologia, né? E aí eu vou dar uma sintetizada aqui, porque ele vai pegar vários parágrafos para dizer o seguinte, você não precisa conhecer fenomenologia para ser bom músico, mas quando a música é boa, a fenomenologia está lá. Basicamente assim que ele, né? Aí ele fala como ele chegou na fenomenologia, né? Faz aí uma área capela, né? Fala muito mal do Bernard Haitink, que inclusive é uma mentira, né? Uma fake news aqui, que ele diz que a Gazela Viking fez a viagem de Siegfried, o idílio de Siegfried, né? Em 12 minutos, e é mentira, não faz em 12 minutos, não. Aí ele agradece, né? Aí tem a participação da palestra, né? Eles entram na questão de interpretação, né? E, enfim, ele abomina a ideia de interpretação, né? Ele acha que música não existe interpretação. Aí tem o momento escatológico, né? Apocalíptico, né? Desde quando a humanidade pereceu musicalmente? Ele fazia muito disso, né? Que tá tudo perdido, né? O passado que era bom, né? Daí depois tem, né, aí entre o Bockhold, né, que é o outro palestrante, né, tentando explicar lá para a pessoa que estava insistindo, né, olha, acho que você está entendendo errado, né, a discussão e tal. Daí alguém entra com questão de, essa palestra também teve uma abordagem pedagógica, então poderia ser, aí ele interrompe, né, então, a pedagogia significa mostrar que a cada indivíduo que o que ajuda a deixar o som virar música só pode ser encontrado nele, né? Em nenhum outro lugar, né? Que era um comportamento típico dele, né? Ele pegava um detalhe da fala da pessoa e não deixava, né? A pessoa concluir o raciocínio, né? Isso, inclusive, num vídeo que o Luciano compartilhou com a gente, é exatamente isso, né? Aí eu falei, puta, eu odeio esse tipo de atitude, que era quando um professor nosso lá da USP, Olivier Tone, né, ele tinha mania de falar, ele pegava um detalhe da nossa fala e ficava ali arrebentando a gente, sabe? Aí eu falei, puta, eu não curti, achei que o Tchê Bidak foi cuzão desculpa, gente. Eu tô com liberdade demais aqui com vocês, né? Aí ele faz uma explicação um pouco longa, né, no final, sobre como que ele precisa ajustar instrumentos, né, a trompa, né, que ela tem uma projeção muito, muito longa, né, ela tem que entrar muito depois dos outros instrumentos, tal, né, que é interessante, mas é mais técnico, né, para regentes. Aí ele entra com aquele diálogo clássico dele com o Furtwängler, né, quando ele pergunta, mas qual é exatamente esse andamento, né, e o Furtwängler diz que depende de como soa na sala, etc. e tal, né? Ou seja, na prática é uma coisa e a teoria é outra, né? É basicamente isso. Mas eu acho que foi legal aí, né? Ter tido esse bate. Sumiu. Lá, viu? Queria ter.
aqui com acho que a minha conclusão aqui, né, e essa tradução, né, que a gente vai agora preparar, ela vai, né, tá, acho que debatendo de uma forma muito mais segura, assim, né, esses conceitos que eu sempre tive muito receio, né, muito medo, assim, de lidar, mas que, né, enfim, tive a sorte imensa de, né, de ter tido o Theo junto, o Ricardo, né, e todos vocês aí, né, dialogando aí comigo. Acho que foi uma ótima finalização, assim, sabe, de pesquisa, né? E aí, o que eu coloquei no começo, antes do Ricardo chegar, que seria, né, a direção que a gente vai chegar nesse grupo de pesquisa, como os outros, né, integrantes que são mais frequentes não estão aqui conosco, né, a Simona, o Theo, o Adrian, não, o Theo está aqui, o Adrian, o Seikman, etc., eu acho que eu vou colocar essa discussão lá em áudio, lá no grupo, né, e aí a gente vê, porque dá para mudar o nome do grupo, né, dá para a gente mudar tudo e tal, mas aí eu não queria deixar de encontrar com vocês, assim, porque eu acho que todo mundo aí, né, tem muita experiência, assim, né, muita leitura para estar compartilhando, né? Mas, de qualquer maneira, o Luciano, ele fez uma proposta da gente fazer um debate sobre, enfim, a questão aí se a música, ela em si, ela é contaminada ideologicamente ou não, né? Isso porque eu comecei a conversar muito com ele sobre esse tema, e ele tem uma posição bem interessante, assim, sabe? Que não é tão radical quanto eu imaginava, assim, e ele até me apaziguou um pouco o coração, assim, que eu estava a ponto de parar de tocar violão, sabe? Depois tem que pensar, né? Ver o Ou a gente interesse. faz uma reunião administrativa. Aí vê o interesse de todo mundo. Pode ser. Por exemplo, pode ser, um espaço para a gente trazer novos trabalhos em musicologia, né? Você citou o trabalho que você está lendo agora, que eu fiquei muito interessado. Né? Então, eu te mandei, né, o PDF? Então, ainda não, mas pode mandar. Esqueci. Vou mandar. Esqueci. Vou mandar agora. Né? Uma alternativa seria, né, um canal para a gente atualizar o que está sendo publicado de recente em musicologia. Eu teria contínuo interesse, sabe? Esse material aí que eu estou lendo é de 2019. Ele é bem atual. Sim. Legal. Muito então, bom, gente, olha, eu agradeço de coração aí a todos vocês aí eu não teria feito sozinho essa pesquisa do jeito que ela se concluiu. Agora eu vou apresentar o relatório, né, no dia 30, e vou já entrar com o projeto para a próxima pesquisa, porque eu estou realmente muito interessado em explorar essa questão aí sociológica e ideológica da musical, né? Legal. E eu te agradeço também por você ter conseguido reunir todo mundo. Pessoal muito legal. O grupo não estaria aqui, né, continuando se não fosse vocês, os seus esforços pessoais mesmo. Legal. Fico muito contente de ouvir isso. Então tá. Theo, obrigado por ter aceito aí. Eu meio que insisti para o Theo estar hoje aqui, né, justamente por ele ter sido um dos responsáveis também, né, pelo amor de Deus, não exagera. Não exagera. Vai ser. Cara, eu tive informações de bastidores aí também muito importantes aí para me orientar, sabe? Porque não é fácil ler. Claro que ler em alemão é difícil já, né? De cara, assim, né? O livro em alemão é muito mal escrito. Muito mal escrito. Eu vou ter que reinterpretar muita coisa ali, porque agora eu consigo entender exatamente o que ele está falando em cada momento e quando que ele está usando conceitos da fenomenologia, né, mais freestyle, mais rigorosamente, tá? Então agora eu estou muito mais confortável. Agora que você falou, só um negócio que ficou na cabeça, não falei na hora. Quando ele está dizendo, né, que a composição ela está fora do espaço-tempo, ele está sendo russelliano, tá? Essa é a posição de Husserl. Legal. Para ele, as funções lógicas, as funções intencionais da mente, elas estão fora do espaço-tempo. Ok. Eu lembro dessa discussão também. Tá em Ideias 1. Tem até uma citação na primeira investigação, né? Na primeira investigação, ele fala rápido. Muito bom, então. Uma pergunta a vocês de novo, uma perguntinha rápida. Você quem?
esse negócio, você, principalmente ao Ricardo, o negócio do espaço-tempo, isso não tem, é meio fora do campo aqui. Quando você sonha, a gente sonha num tempo muito curto, 1, 2 minutos, o sonho inteiro. Mas você pode sonhar uma sinfonia inteira. Sim. Você sonha e tem a sensação que eu vi uma sinfonia de Bruckner inteira, comprimida em 2 minutos, né? O que é impossível fisicamente no nosso planeta, nossa vida real. Mas a sensação que fica é que eu sonhei com Bruckner hoje, né? E Sim. foram no máximo, ou seja, o meu cérebro fez uma... Sabe? Quer dizer, ele moveu, né, os aparatos lógicos, né, envolvidos, e aí cria essa impressão aí, ou fantasia. Essa fantasia, seria mais exatamente. fantasia. Uma situação vivenciada de longo tempo que passou em 2 minutos. Sim. 1 minuto, 30 segundos. Né? Se pudesse usar isso na vida real, ia ser tão bom, né? Arquivos comprimidos. Tem experiências que seriam melhores que fossem, né, comprimidas. Algumas você comprime, outras é o contrário. E outras você expande. Uma vez eu fiz um curso de meditação, meditação musical com um cara chamado Brandt, Pater Brandt. Ele era um pastor franciscano, um monge franciscano, e ele contou uma anedota que Mozart disse, se é verdade eu não sei, disse que o mais gostoso de todos é escutar a sinfonia toda num momento só, sabe? Sabe? Exatamente, como reduzir tudo num, sabe? Num ponto, né? Acho que tem obras, né? Acho que tem obras longas, acho que todo mundo deve ter. Se eu penso, sei lá, na terceira de Beethoven, eu consigo ter tudo na cabeça, assim, né? Mesmo que isso precise se desenrolar, né? Sim. Aí dizem, né, que Mozart tinha essa ultra capacidade mesmo, né? A música já estava pronta. E ele escrevia sem raciocínio. Era quase fazer um ditado. Mendelssohn também. Mendelssohn. Que fazia isso. Eu não sabia. E não esqueço da irmã do Mendelssohn, que ela era também uma ótima compositora, não chegou a Fanny Hensel. Né? Exatamente. Estão tocando muito da Fanny Hensel no momento. Então, a gente tem esse aspecto, né? A música exclui a participação das mulheres, né? Sim. É um dos aspectos discutidos no livro que eu tô examinando agora, né? Enfim, tem muitas questões aí pesadas aí que envolvem o que a gente faz. Sim. Então tá, meus caros. Então, super obrigado. Sônia, também obrigado aí por ter viabilizado, me ajudado, né, na publicação aqui. Se vocês quiserem, eu posso compartilhar também. Acho que no grupo aqui eu posso passar o PDF, né, Sônia, do livro. Ok. Ela está com o microfone desligado. A Sônia está com o microfone desligado. Pode passar, é claro. Quanto mais divulgar, melhor é. Né? E foi prazer para mim, não para vocês. Obrigado. Então tá, espero que nos reunamos o mais breve possível, seja qual for aí a direção do grupo. Mas assim, se a gente também decidir continuar na fenomenologia, também não vou me furtar aí a estar participando, enfim, né? Mas assim, para mim realmente hoje é o fechamento de um ciclo, assim, né? Uma trajetória muito rica, assim, mas muito complexa, assim, não foi fácil, não. E, acho que todos vocês tiveram uma paciência imensa aí com as minhas dúvidas aí, quase que diárias. Você sempre troca. Vai colocando pergunta nova, a gente tem que reelaborar. Sempre. Essa é a vantagem. Continua. Então tá, meus caros, vamos encerrar? Vamos. Desejo, então, um ótimo descanso a todos. Obrigado pela participação. E aí, depois, no grupo, a gente decide os encaminhamentos do grupo. Tá Um abração, Sônia, Theo. Falou, Flávio. Falou, boa noite. Tchau. Bom, Flávio. Tchau.